Vamos, meus irmãos, nos prepararmos para mais um momento de estudos do nosso Evangelho, do nosso Mestre amado. Esse momento de entrega, esse momento de aprendizado e, acima de tudo, um momento que nos alimentamos com esse pão espiritual. Pedimos a todos que ouçam esse Evangelho através das redes sociais, através dos grupos Prece Espíritas, Allan Kardec, através dos grupos Caminho da Espiritualidades do Face, Reflexões Diárias, os grupos de WhatsApp, Reflexões Diárias de Tratamento, de postagens, de divulgação, dos grupos de estudos, enfim, a todos que de alguma forma mantenham contato com esse Evangelho, que elevem seus pensamentos ao alto. Aqueles que têm contato também através do canal do YouTube, do grupo Reflexões Diárias, pedimos que se inscrevam, aqueles que ainda não inscreveram, que cliquem no sininho para que possam receber as postagens dos novos evangelhos, das novas orações. Que possamos então higienizar a nossa mente e nos prepararmos para o evangelho de hoje sobre a bênção do nosso Mestre amado Jesus Cristo. Vamos iniciar com uma leitura do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Jesus, João 20, 21. Todo cristão sincero sabe como o Senhor Supremo enviou à terra o embaixador divino. Fê-lo nascer na manjedoura singela. Deu-lhe trabalho construtivo na infância. Conferiu-lhes deveres pesados na preparação com prece e jejum no deserto. Inspirou-lhe vida frugal e simples. Não lhe permitiu o estacionamento em alegrias artificiais. Conduziu-o ao serviço ativo, no bem de todos. Inclinou-lhe o coração para os doentes e necessitados. Enviou-o ao círculo de pecadores contumazes. Induziu-o a banquetear com pessoas consideradas de má vida, para que o seu amor não fosse uma joia de luxo, e sim o clima abençoado para a salvação de muitos. Fê-lo ensinar o bem e praticá-lo entre os paralíticos, cegos, leprosos e loucos, de modo a beneficiá-los. E ao término de sua missão sublime, deu-lhe a morte na cruz, entre ladrões, com o abandono dos amigos, sob perseguição e desprezo, para que as criaturas aprendessem o processo de sacrifício pessoal, como garantia de felicidade, a caminho da ressurreição do homem interior na vida eterna. Foi assim que o Supremo Pai enviou à Terra o Filho Divino, e nesse padrão podemos entender o que Jesus desejava dizer quando asseverou que expediria mensageiros ao mundo nas mesmas normas. Assim, pois, o cristão que aspira a movimentar-se entre facilidades terrestres certamente ainda não acordou para a verdade. Mestre amado querido, estamos aqui novamente em seu nome reunidos para que possamos nos alimentar desse pão espiritual. Gratidão por permitirmos estarmos aqui nesse momento. Gratidão pelo dom da vida. Gratidão por nos aceitar como servos, como trabalhadores da última hora, onde buscamos, através dos seus ensinamentos, a aplicação da lei da caridade, do amor, do perdão, na observância de suas leis. Mas como eternos pedintes que somos, pedimos para todos aqueles que de alguma forma têm acesso a esse Evangelho, para os nomes que foram colocados nos pedidos de orações,
para os nomes que foram colocados nos grupos, Prece Espírita Allan Kardec, Reflexões Diária Portugal, Caminho da Espiritualidade, os grupos de Reflexões Diária do YouTube e todos os outros grupos que têm acesso a esse Evangelho. Todas as pessoas que pediram orações, as que estudam, as que estão em tratamento, e aqueles nomes que foram colocados a pedido de seus amigos, de seus parentes, dos seus entes queridos, e qualquer outro que consiga ter acesso a essa ceia espiritual. Olhe por cada um, Mestre. Olha pelos nossos pedidos, pelas nossas rogativas. Atenda-os. Atenda segundo as nossas necessidades, segundo os nossos merecimentos. Que a nossa fé possa ser fortalecida e que possamos, através desse estudo, nos tornarmos pessoas melhores do que fomos ontem, caminhando na sua jornada de luz, tendo nosso Mestre como o pastor das ovelhas desgarradas que somos, filhos pródigos, tentando voltar aos braços do Pai. Hoje vamos começar o nosso Evangelho, o capítulo 6, o Cristo Consolador. O jugo leve, Consolador prometido, instruções dos Espíritos, advento do Espírito de verdade. O jugo leve. Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregado, e eu os aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós, e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. São Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé e no futuro, na confiança, na justiça de Deus, que o Cristo vem ensinar aos homens sobre aquele que, ao contrário, que nada espera, nada depois dessa vida, ou que duvida simplesmente. As aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina o seu jugo. É a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Essa primeira parte do jugo leve, nosso mestre amado faz um convite em Mateus de 11:28 a 29 e 11:30. Ele nos convida: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e achareis repouso para as vossas almas. Suave é o meu jugo, e leve o meu fardo. E quem são os convidados? Todos nós estamos sendo convidados, sem exceção. Todas as pessoas são convidadas, mas em especial, especificamente, aqueles que estão sobrecarregados, aqueles que estão aflitos, que estão passando por grandes tribulações, porque para esses que Jesus promete o alívio e não a cura do sofrimento. Ele promete o alívio, não a cura. O Evangelho de Jesus nos fornece os meios para superá-los. Mas como então nós podemos libertar desses sofrimentos? Podemos libertar através da nossa reforma íntima, com base na vivência dos ensinos de Jesus. Aí deveremos encontrar a consolação na fé, no futuro e na confiança, na justiça de Deus.
E quais são as condições para a consolação com o Cristo que Ele nos oferece? É a observância da lei de amor e caridade, por Ele ensinada. E o que significa esse consolo para nós? Repouso para as nossas almas? O repouso é o alívio e o consolo decorrente da nossa reforma íntima e da ajuda ao próximo, e não a ociosidade improdutiva. E quando ele nos fala do jugo e do fardo, meu jugo é suave e leve é o meu fardo. O jugo é o estudo, é a observância do seu Evangelho. Ele pede que nós estudamos e observamos e seguimos e colocamos em prática o seu Evangelho de amor, perdão, caridade, humildade. E qual que é o fardo? O fardo é leve, pois consiste em toda essa prática, né, de tudo isso que nós estudamos. Então, seu jugo, a cobrança que eles nos fazem é leve. E a prática também. Precisamos nos entregar. Ele nos enviou o Consolador prometido. Se vós me ameis, guardar meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e não o conhece. Mas quando a vós conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco, estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. São João, capítulo 14, versículo 15, 16, 17 e 26. Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para compreendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido. Que seria o Cristo Consolador, o Consolador prometido. O Espírito, ele fez a promessa, o Espírito de verdade, que o mundo não podia receber, porque não via e não conhecia. Mas vós os conhecereis. O Consolador vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar de tudo que vos tenho dito. Para as explicações de Kardec sobre o Espírito de verdade, o Consolador. Sobre o Espírito de verdade, ele nos diz que é Jesus e um grupo de espíritos elevados que o auxilia. E o Consolador é o Espiritismo, através das suas obras. Quais são as características do Espiritismo? Vem na época predita a cumprir a promessa de Jesus e preside o seu advento o Espírito da verdade, que é o Cristo. E quais são os ensinamentos que o Espiritismo nos traz? Ele abrange todas as coisas, promove a consolação para todos os sofrimentos, pois sabemos que para tudo há uma causa justa e um fim útil. Ele realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Promove o conhecimento das coisas. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus. Consola pela fé e pela esperança. Ainda sobre o advento do Espírito de verdade, venho como antigamente entre os filhos transviados de Israel trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espírito, como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles
reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, reuni em feixes e bem esparso na humanidade e disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai, e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai, que não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vós socorreis, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, se faça ouvir para vos proclamar. Orai e crede, pois a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Homens fracos, que compreendei as trevas de vossas inteligências, não afastei o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos, para iluminar o vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pelas vossas imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados, que vendo ao céu, tomba no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio ao bom grão, as utopias, as verdades. Espíritas, amai-vos. E os primeiros ensinamentos, instruí-vos, e o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo que inacreditáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Paris, Paris, 1860. O Espírito de verdade, Jesus, nos traz 6 instruções. A primeira instrução, ele nos fala: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Na sua segunda instrução, espíritas, amai-vos, este o primeiro mandamento. Instruí-vos, este o segundo. Em sua terceira instrução, ele nos diz: venho instruir e consolar os pobres e deserdados. Eu, o jardineiro divino, cultivo vossas almas no silêncio dos vossos pensamentos. Na sua quarta instrução, ele nos diz: estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Na sua quinta instrução, sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Vinde a mim, todos vós que sofreis e vos achais oprimidos, e serei aliviados e consolados. E na sua sexta instrução, ele nos diz: tomai por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis forte. Por fim, ele nos faz um apelo divino. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações. Por meio do Espiritismo, escutai-o. O seu jugo está posto e seu fardo é leve. Amor e caridade, reforma íntima, humildade. Estamos sendo convidados ao nosso consolo,
Não viveremos em berço de ouro, parado na ociosidade. Temos que nos trabalhar, temos que nos entregarmos. É necessário. Serão dias de dores, serão dias de superação, mas serão dias de alegria. E a confiança no porvir nos traz a certeza de que este é o caminho correto a ser seguido. Gratidão, Mestre amado, por mais essa oportunidade, por mais esse Evangelho de hoje, em que possamos reunidos todos os irmãos, encarnados e desencarnados, nesse momento de luz, nesse momento dessa ceia espiritual. Pedimos, Mestre amado, que estenda as suas mãos sobre as águas aqui postas, colocando em cada uma o medicamento necessário, que será um bálsamo lenitivo para as nossas dores físicas e espirituais, e que cada um, segundo o seu merecimento, possa beber desse néctar celestial, confortando e nos aliviando das nossas dores físicas. Pedimos ainda, Pai, que olhe pelos doentes nos leitos de hospitais, que olhe para os pais de família que estão desesperados, sem um emprego, não tendo assim a oportunidade de trazer um pão para o seu lar, para alimentar seus filhos. Pedimos para os casais que se encontram em conflitos, que eles possam reunir, formando a família humana novamente. Pedimos para os nossos jovens que se encontram perdidos nos seus vícios, vagando nas suas destemperanças. Pedimos aos idosos que encontram jogados, às vezes nos quartos do fundo, em asilos, esquecido pelas famílias, esquecido pelos filhos. Pedimos às crianças órfãs que recebam amparo, que recebam uma luz. Pedimos aos nossos irmãos que se perderam em seus erros, que se encontram nos presídios. Pedimos por todos os nomes que nos foram passados através das mídias sociais, para que recebesse esse lenitivo e esse bálsamo dessa oração. Obrigado, Pai amado, gratidão por permitirmos que fôssemos trabalhadores da última hora, obreiros do Senhor. E para finalizarmos o nosso estudo de hoje, vamos mentalizar uma mesa bem grande. Vamos trazer todos os nossos parentes, todos os nossos entes queridos. Vamos sentar. E junto com nós estará Jesus Cristo, nosso Mestre amado. Apresente a Ele cada um dos seus familiares, fale de suas dores, fale de suas dificuldades. Peça ajuda, mas fala também das suas vitórias, das suas lutas e das suas batalhas. Que possamos dar um abraço de luz em seu lar, acolhendo aqueles irmãos desencarnados que ainda permanecem lá, alguns parentes que ainda não compreenderam a sua situação, outros ligados às matérias, paixões e vícios, e outros ainda que se dizem seus inimigos, que buscam vingança através de atos praticados no pretérito. Que todos possam receber o benefício desse abraço de luz, desse instante de amor, e que o nosso Divino Mestre possa, com sua destra, tocar a testa de cada um, encarnados e desencarnados, promovendo a restauração dessa fagulha acesa em nosso coração. Conclamo todos agora para fechar os olhos e buscarmos em sua mente a figura meiga do nosso Mestre Jesus, para que possamos iniciar a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque teu é o poder, o reino e a glória, para hoje e sempre. Graças a Deus.